No vídeo de hoje eu vou te mostrar a minha técnica milenar para ter ideias de projetos para colocar no GitHub. Oi, eu sou o Filho da Nuvem e você está no Code Review, um quadro aqui do canal onde a gente se inspira, revisa e estuda a partir de projetos abertos no GitHub. Esse é o segundo episódio dessa nossa série. Se você não viu o primeiro episódio, onde eu interagi com um projeto em Python de um inscrito aqui do canal, clica no primeiro link aqui na descrição. Hoje a ideia vai ser um pouquinho diferente e a gente vai ver mais projetos de inscritos. Eu trouxe 3 projetos bem diferentes em níveis de complexidade, mas a ideia vai ser sair desse vídeo tendo novas ideias de projetos. Como eu posso ter ideias? O que eu coloco no GitHub? Eu te convido a mandar qualquer link de repositório que você tenha aí guardado. Me manda aqui nos comentários ou em qualquer lugar nas redes sociais. Quem sabe ele não aparece, a gente revisa ele ou interage com o repositório num dos próximos episódios aqui dessa série. Eu quero deixar claro que a intenção dessa série não é ter alguma competição sobre quem tem um repositório com mais estrelinhas ou quem tem a melhor ideia. Na verdade, não é nada disso. Nosso objetivo aqui é estudar. O GitHub é uma ótima fonte para a gente vasculhar código, ter novas ideias, como a gente vai ver hoje, programar novas coisas e realmente evoluir na carreira usando o GitHub como uma fonte de estudos. Então a ideia é essa. Antes de eu mostrar os repositórios dos inscritos, eu quero mostrar um repositório que eu criei há muito tempo atrás. Eu tenho aqui a data, eu criei esse repositório no dia 10 de abril de 2012, há 8 anos atrás. Naquela época eu não sabia absolutamente nada de GitHub, não sabia praticamente nada de Git, e eu quero te mostrar o que eu colocava nesse repositório. Então eu estou aqui com o Saturno aberto, que foi um dos meus primeiros repositórios no GitHub. Nessa época eu estava na faculdade e a verdade é que o Git nem era um sistema de versão tão famoso assim. Existiam outros sistemas mais famosos. Eu só criei essa conta no GitHub e criei esse repositório basicamente para salvar as coisas, né? Fazer um backup dos códigos que eu tinha tanto para a faculdade quanto para códigos que eu estudava por fora no fim de semana, principalmente sábado. Então a ideia aqui, como eu disse, é que eu colocava praticamente tudo que eu quisesse. Eu criava aqui uma pastinha chamada Prolog, por exemplo, porque Prolog é uma linguagem lógica e eu estava estudando essa linguagem numa matéria da faculdade. Então eu colocava, sei lá, algum projeto final aqui ou algum código bem simples. Às vezes se eu ler esse código aqui eu nem entendo mais o código. Mas era basicamente isso. Eu usava o GitHub como um lugar para guardar o meu código e, além disso, eu acabei aprendendo coisas com isso, né? Eu aprendi a usar minimamente o Git e eu aprendi a usar minimamente o GitHub. Eu só estou mostrando esse projeto para vocês que nem tem grandes códigos por 2 motivos. O primeiro é para mostrar que todo mundo começa de algum lugar. Eu não tinha nenhuma ideia fantástica e eu só coloquei os códigos que eu fazia no dia a dia. Ok, então era isso. O segundo motivo é que eu lembrei desse repositório por causa de um outro repositório de um dos inscritos aqui do canal. O repositório do Thiago Vieira. O Thiago criou um repositório aqui chamado Estudos Python, que é basicamente a ideia que eu tive há muito tempo atrás. Ele quer colocar nesse repositório todos os scripts e todos os projetinhos que ele for fazendo enquanto ele aprende Python. E ele está se dedicando muito. Eu fiquei muito surpreso com o primeiro projetinho, ou primeira pasta que ele colocou aqui nesse repositório. Olha só. Ele criou um script para diagnosticar se uma pessoa pode ter Covid-19, o vírus, ou não. Sério, essa ideia foi muito legal. Eu gostei muito dela mesmo. Eu já vou mostrar para vocês, mas vamos baixar esse projeto na minha máquina e aí vocês vão entender por que ela é tão legal. Então depois de baixar esse projeto, a gente tem esse README aqui, ó. Você sabe que eu sou um fiscal de README, né? Já falei no último episódio que o README é as boas-vindas do projeto. E o Thiago fez o dever de casa aqui e o README dele tem tudo que a gente precisa para entender sobre o que é o projeto e como rodar ele.
Muitas pessoas possuem sintomas leves e não querem ou não podem sair de casa e ir até um ponto de saúde, um posto de saúde, com medo de realmente contrair o vírus. Visando resolver esse problema e ajudar as pessoas com informações válidas, pensei em desenvolver um script com o objetivo de praticar e aprofundar meus conhecimentos na linguagem Python. Então ele tem imagens aqui do script dele, me parece que é um projeto que roda no terminal e ele não explica como rodar o projeto, né? Acho que seria legal a gente até fazer uma alteração para colocar essa descrição aqui no nosso README. Mas o que eu imagino é que eu vá no terminal, dentro da pasta do script diagnóstico COVID, e provavelmente digito Python e algum arquivo, deve ser a aplicação principal. Opa, abriu aqui o sistema. Sistema de ajuda no diagnóstico da COVID-19. Informe seu nome. Claudson Oliveira. Deu alguma coisa errada. Eu acho que talvez ele não goste de espaços. É exatamente isso. Já temos mais um candidato para abrir uma issue ou até mandar um pull request para o Thiago. Claudson, informe a sua idade. Olha que legal, ele já mostrou, já pegou meu nome e colocou aqui na mensagem seguinte. Informe a sua idade em anos. Vou fazer 30 anos. Eu não sou fumante. Você é hipertenso? Sei lá, acho que não. Você é asmático? Eu sou um pouco asmático, eu era quando era criança. Diabético, acho que não. Você tá com tosse seca? Não. Você tá cansado? Eu sou um leve cansado, mas não. Você está com febre persistente? Não. Dificuldade de respirar? Não. E olha que legal, relatório dos dados informados. Baseado em todas as opções que a gente escolheu anteriormente, ele diz a chance da gente deu, no caso, ter ou não Covid-19. Claudson, segue o relatório baseado em suas respostas. Você está com 30 anos, portanto, não está no grupo de risco pela idade. Você não é fumante. Parabéns. Isso pode não agravar seu quadro respiratório. Seu quadro de doenças pré-existentes que podem agravar o fator de risco são asma. Você não possui nenhum sintoma ou pode ser assintomático. Continue sua quarentena e evite sair de casa sem necessidade. Sério, eu fiquei até arrepiado aqui, porque esse é um exemplo claro de algo simples que o Thiago fez quando ele estava estudando, provavelmente uma das primeiras coisas em algoritmos, né? Ele entendeu como usar input de dados, ele entendeu como usar output, fazer prints na tela com Python. Além disso, provavelmente ele usou variáveis e ele deve ter usado condicionais ou até algum loop para continuar perguntando a mesma pergunta, como aconteceu aqui. Informe seu nome, errado, informe seu nome de novo. Então, com poucos conhecimentos, ele já conseguiu fazer uma aplicação super útil, uma ideia super atual ainda. Isso foi muito legal. Como a gente viu no vídeo passado, a gente pode estudar interagindo com o projeto do Thiago. A gente acabou vendo aqui algumas situações um pouco estranhas, algumas coisas que a gente poderia melhorar, e a gente pode abrir pull requests para o projeto dele. Eu vou deixar isso para vocês dessa vez. Se você não viu o último vídeo, de novo, o link está na descrição e você vai pegar mais ou menos a ideia de como criar um pull request e ajudar o Thiago nesses bugs. Além desse método de estudo, onde a gente pode interagir com o projeto do Thiago, a gente pode estudar de outras maneiras. A gente pode simplesmente copiar o projeto do Thiago, não tem nenhum problema legal com isso, e a gente pode estudar outras linguagens de programação, outras ferramentas, usando a mesma ideia. Eu poderia estudar, por exemplo, Elixir, que é uma linguagem que eu não conheço absolutamente nada. Eu poderia usar esse projeto do Thiago, que é um projeto super simples, entre aspas, para aprender uma linguagem nova, para dar os primeiros passos numa linguagem. Além desses dois jeitos de estudar, eu tenho um terceiro jeito, que aí sim é o jeito que eu faço para, não conta para ninguém, ter ideias para colocar no GitHub. Que é o seguinte, ao invés de só copiar o projeto, porque às vezes copiar o projeto não me dá, eu não fico muito motivado com isso, tipo, já existe esse projeto, eu vou copiar ele, tipo, meio chato, né? Além de copiar o projeto, eu evoluo o projeto. Ou eu pego a ideia central e tento pensar em outros caminhos para essa ideia. Então pensa comigo, se o Thiago fez um programa de diagnóstico, onde uma pessoa usa esse programa e no final o programa diz se essa pessoa tem probabilidade de ter o vírus ou não, o que a gente pode fazer para estender essa ideia?
Eu tive uma ideia aqui antes de gravar o vídeo, que é o seguinte. Eu poderia fazer com que o programa não só dissesse na tela se a pessoa tem essa probabilidade ou não, mas gravasse em um arquivo esse relatório. Então eu teria um arquivo para cada pessoa que usou o programa. Depois disso eu poderia criar um novo programa em Python, ou até mesmo em outra linguagem de programação, que ia fazer o quê? Ia ler os arquivos, os relatórios que estão salvos em discos e mostrar, apresentar no terminal ou em qualquer outro lugar algumas informações sobre não só uma pessoa, não só sobre um relatório, mas sobre todos os relatórios. Então a gente poderia mostrar gráficos, mostrar a média, mostrar a frequência de pessoas que usaram o sistema e provavelmente contém o vírus. Então a gente já expandiu a ideia para outro nível. Isso pode parecer simples, mas só com essa pequena evolução eu já tenho que pensar como que eu salvo dados em um arquivo de texto? Como que eu leio dados em um arquivo de texto? Eu vou ter que ler vários arquivos de texto ao mesmo tempo e depois disso eu vou ter que tentar, mostrar, sumarizar isso de algum jeito na minha aplicação. E essa aplicação poderia nem ser no terminal, poderia ser num navegador, por exemplo. Então isso já não me faz ter novas e novas ideias de como estudar e como ter novos projetos no GitHub. Porque às vezes eu posso pegar nessa ideia nova que eu evoluí e mandar um pull request para o Thiago, mas às vezes essa ideia ela é tão diferente da ideia inicial do Thiago que nem faz sentido mandar um pull request. Talvez ele não aceite, ou talvez eu não queira mesmo. Talvez eu queira começar do zero esse projeto, que a princípio é uma cópia, mas depois ir por outro caminho. Ou até mesmo forcar a ideia dele e ir por outro caminho. Vocês entenderam? Se você conhece alguém que também tem dificuldade em ter ideias de projetos no GitHub, manda esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe essa pessoa não entende que, na verdade, as coisas são bem mais simples do que parecem. E além disso, eu tenho outro segredo para contar para você. Eu estou planejando um evento que vai reunir toda a galera em volta aqui do canal para programar juntos e criar códigos no GitHub. Então, se você convidar mais pessoas, eu tenho certeza que a experiência desse nosso evento vai ser bem legal. Eu vou confessar para vocês que esse segundo projeto que eu vou apresentar aqui, que é o projeto do Pedro Henrique, eu fiquei com uma certa invejinha e com vontade de programar o meu próprio projeto, que é uma cópia dele. Ele criou um jogo da forca também usando Python e também para o terminal. Então eu estou aqui com o projeto do Pedro aberto, mas eu acho que tem alguma coisa errada, quebrada aqui no README dele. Porque ele diz, abaixo segue o jogo rodando no PyCharm, mas não tem nada abaixo. Eu acho que a imagem deve estar quebrada. Então já é mais uma sugestão para você ir lá no projeto do Pedro e mandar um pull request bem simples, corrigindo essa imagem faltando aqui. Obviamente eu vou deixar todos os links para os projetos que eu estou apresentando aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá e ajuda o Pedro também. Vamos ver como esse programa roda, como é esse joguinho. De novo eu vou chamar o Python, passando forca v1.py. E olha só, ele já mostra aqui a forca e mostra também a palavra secreta e então a gente precisa adivinhar uma palavra com 4 letras. Acho que forca é uma coisa um pouquinho pesada, então a gente poderia substituir essa imagem de uma forca por qualquer outra coisa. A gente poderia substituir por um contador numérico, ou a gente poderia substituir por qualquer outro desenho que a gente quisesse fazer aqui no nosso terminal. É só porque forca mesmo não me lembra coisas muito boas. Mas vamos ver como funciona. Qual é a letra? Primeira, se você nunca jogou forca na sua vida, a primeira letra que a gente coloca quando a gente vai jogar uma forca é o quê? A letra A. A gente coloca alguma vogal. Então, A. Olha só, já acertei 2 letras. Se eu colocar a letra B, provavelmente eu vou errar. Vamos ver. Errei. E o que acontece? A imagem aqui foi atualizada porque a gente perdeu uma das nossas chances, de acertar a palavra. Eu realmente fiquei com vontade de fazer esse projeto. Eu não sei se eu vou ter tempo, na verdade. Mas fica aqui as minhas ideias
Por que eu fiquei com tanta vontade de desenvolver um projeto baseado nessa ideia? Porque eu poderia portar essa ideia para o navegador ou para um aplicativo de celular. Eu poderia usar o React, por exemplo, para programar esse sistema ao invés de programar em Python. Ou eu poderia, melhor ainda, eu poderia usar Flutter para desenvolver isso para um dispositivo móvel, para fazer um aplicativo de celular que é um joguinho da forca. Com isso eu já vou estudar de novo uma linguagem que eu não tenho muito contato. Eu só fiz um Hello World com Flutter na vida e depois disso eu nunca mais toquei nessa tecnologia. Além dessa primeira ideia, que é praticamente copiar e colar em outra tecnologia, não é tão bem copiar e colar assim, mas tudo bem, vocês entenderam. A segunda ideia seria criar um modo versus, um modo de jogo onde duas pessoas jogam ao mesmo tempo na mesma máquina. Como assim? Aqui a gente viu que o computador pergunta pra gente, o programa pergunta pra gente, escolha uma letra. Ao invés de só perguntar escolha uma letra, ele deveria alternar entre o jogador 1 e o jogador 2, ou a jogadora 1 e a jogadora 2. Então primeiro o player 1 joga, escolhe uma letra, A, ok. Depois o player 2 escolhe uma letra, B, e assim por diante. Quem descobrir, na verdade, a palavra primeiro, ganha. E além de cada um dizer a letra, as pessoas ainda podem ter chances para dizer a palavra inteira. Não sei se vocês estão me acompanhando. Eu estou pegando essa ideia basicamente de um programa de TV, onde você roda uma roleta lá para ter um prêmio e depois diz uma letra. Não sei se vocês conhecem esse programa. Mas a pessoa pode tanto dizer uma letra, quanto dizer a palavra inteira. E quem acertar a palavra primeiro, ganha. Então essa é uma segunda ideia de como eu poderia pegar nesse projeto do Pedro e transportar isso para um novo projeto meu. Claro que eu poderia também mandar um pull request com essa alteração para o projeto do Pedro. A terceira ideia é a ideia que realmente eu quero fazer isso, mas eu não sei se eu vou ter tempo, oh meu Deus. Que é o seguinte, não só estender essa ideia inicial do Pedro, mas estender também essa última ideia que a gente teve agora, que eu tive agora, que é de fazer um jogo, um modo versus. Ao invés de eu ter o programa rodando em uma máquina e cada hora uma pessoa joga, eu teria o programa rodando em 2 computadores e cada um joga uma vez, e essa transmissão de dados é feita pela rede, é feita pela internet. Talvez eu usaria WebSocket, talvez eu usaria Request Response simples do HTTP, não sei. Mas isso já leva esse programinha, esse probleminha do jogo da forca num nível muito mais alto. O último projeto da nossa lista de hoje é um projeto do João Vitor. E para sair um pouco da ideia do Python, porque até agora eu só mostrei projeto em Python, o João Vitor criou uma interface nova para o GitHub usando React, usando JavaScript. Vamos ver como isso funciona. Ele criou o Simple GitHub Repo List. Aqui ele mostra uns prints da tela, então já consigo entender que com certeza isso daqui não é uma aplicação no terminal. Tô gostando de ver que a galera tá anotando as dicas aqui, de colocar imagens aqui. E ele colocou também uma outra dica que eu dei no vídeo passado, como rodar o programa. Eu não faço a menor ideia de como rodar esse programa. E ele está explicando aqui. Clone o repositório, você vai na pasta backend e roda npm install. E depois de instalar as dependências, roda npm run dev. Vou tentar fazer isso. Backend. Eu já tenho aqui as dependências instaladas, então eu vou rodar só npm run dev. Depois disso, eu vou na pasta front-end, rodo o npm install de novo, porque tem as dependências de front-end e de back-end. Ele deve ter criado uma API, deve ter criado a casca, né, o front-end em React. E depois disso, rodar npm start. Agora eu vou na outra aba aqui, porque o meu back-end está rodando. Vou entrar na pasta do front-end e vou fazer npm start. Opa! Não só... Eita, parece que não só ele já rodou o servidorzinho do React, como ele já me mandou aqui para o projeto.
Então ele está me perguntando para colocar um username. Então eu vou colocar aqui o meu, que é Cloudson. Oh, olha que legal. Ele não só pegou o que eu digitei, Cloudson, como de algum jeito, né? Ele deve ter usado a API do GitHub para mandar uma request para o GitHub falando assim, quais são os repositórios do Cloudson, do usuário @Cloudson. E aí ele retornou, o GitHub retornou esses repositórios e ele mostrou esses repositórios aqui nesse jeito, nessa visualização, usando cards diferentes. Não é legal? Gostei bastante dessa ideia. Ele mostra a linguagem do repositório, ele mostra a licença, MIT, ele mostra também o número de estrelas, 8 aqui que eu tenho, não sei que ideia é essa, muito antiga que eu criei, Gandalf. E dá para sentir que tem alguns pequenos problemas que você também poderia ir lá no repositório e corrigir. Por exemplo, aqui no 7 Languages, 7 Weeks, está falando Undefined Language. Eu não sei se esse Undefined Language é um erro, que é uma mensagem de erro que ele mesmo colocou, ou se é um problema. Mas vamos ver mais para baixo. Eu lembro que tinha um problema aqui, por exemplo. Esse meu repositório aqui não tem descrição. E aí ele mostrou null. Muito provavelmente isso deve ser algum problema aqui do JavaScript. A gente pode corrigir isso e colocar sem descrição. Ou sumir com esse box. Além disso, de novo, a gente pode pegar essa ideia, levar para outras tecnologias. E ainda incrementar o projeto. Fazendo, por exemplo, algum jeito de ordenar os repositórios por número de estrelas. Filtrar os repositórios por linguagem de programação. E aí, sim por diante. Eu também tive uma ideia um pouquinho mais desafiadora com a galera que já manja dos paranauê da programação. Que é, esse projeto dá para rodar ele com Node. A gente viu aqui que tem que subir o servidor back-end, tem que subir o projeto do React. A gente poderia ajudar o João Vitor a integrar esse projeto usando GitHub Actions, usando um servidor de CI e CD nesse caso. O que eu quero dizer? Fazer de um jeito que cada vez que o João ou que alguém commit nesse projeto, esse projeto faça um deploy para uma aplicação num servidor, por exemplo, Netlify, algum servidor que é meio que gratuito, sabe? E aí a gente teria uma URL e a gente poderia acessar esse projeto em qualquer lugar do mundo. Esse vídeo foi para mostrar que a gente pode colocar projetos no GitHub de tamanhos e complexidades diferentes. A gente pode sim criar um repositório de estudo com rascunhos de várias linguagens de programação, como o primeiro projeto que eu criei no GitHub que eu mostrei aqui nesse vídeo. Ou a gente pode ir para um caminho bem complexo e criar aplicações web complexas ou até programas que são jogos, né, multiplayer, digamos assim, na internet. Além disso, a gente viu que as ideias para projetos no GitHub vêm de vários lugares diferentes. Vêm de coisas que a gente vive no nosso dia a dia, como o projeto do Thiago sobre o Covid-19, que apesar do projeto não ser complexo, é uma ideia simplesmente fantástica. E de outra forma também de ter ideias para o GitHub é simplesmente usar o GitHub, navegar por projetos, seguir pessoas, porque quando você vê uma ideia legal, você tem um estalo e pensa, nossa, eu podia fazer alguma coisa assim, só que diferente. Foi assim que eu criei o GitQL, seguindo uma ideia, na verdade, de outro projeto que se chamava TextQL. Ou quando eu criei um projetinho que está até meio abandonado, eu queria fazer uma API que você passava os parâmetros para a API e isso gerava imagens de gráficos. Eu peguei essa ideia de um projeto que o Google abandonou, por exemplo. Então, as ideias vêm de outras ideias. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um joinha se você gostou. Não esquece de ir nos repositórios dessa galera e ajudar a contribuir com eles e mandar os seus repositórios para os próximos episódios dessa série. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!